Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firma Society, ser um cidadão Terra Firmeza. E hoje, um filme muito interessante, muito maluco, que ele tinha na Netflix. Opa, deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Que ele tinha na Netflix, mas que ele... Opa! Que ele não tá mais, mas ele tem aqui no YouTube uma versão dublada dele. O legal é se você puder ver no original, que ele é bem legal, assim, você pegar a linguagem e tal, como tinha na Netflix. O filme chama Ele Está de Volta. Quem que é ele? Ele, o senhor Adolfo, isso, ele mesmo. E qual que é a ideia desse filme? Ele é baseado no livro do Timur Vernes, que ele saiu em 2012. E esse livro é uma sátira, né? E o filme ele vai seguir essa ideia. O que acontece? O filme começa ali na chancelaria onde ele tinha morrido, né? O Adolfo, né? E ele surge do nada, do momento onde ele pegou fogo. Então ele vem naquelas roupas, né? Ele tá com a roupa do Führer e tal. E ele volta e ele começa a perguntar e tentar entender a Alemanha e tal. Então, do que se trata esse filme? Seria o Adolfo de volta, né, nos dias atuais. Isso seria em 2012, né? O filme é de 2015. Ele é uma comédia, mas você tem que tomar cuidado com esse filme aqui, tá? Ele é do diretor David Vinet. Então ele tem momentos de road movie e de documentário. Então você pega... por que o road movie? Porque o Adolfo, ele vai fazer o seguinte, ele volta, e aí ele começa a olhar, tal, ele vai numa banca de jornal, vê em que ano que ele tá, esse cara da banca fica com ele lá, cuidando dele, e ele dando as ordens. E é muito doido, porque ele em nenhum momento ele fala quem ele é, e as pessoas começam a achar que é uma brincadeira. E ele começa a fazer sucesso, aí como é que ele vai fazer sucesso? Um produtor de televisão que tá vivendo, tá com um monte de problema, tá com uma situação muito ruim e tal, o cara mora com a mãe, um negócio assim, o cara meio loser, assim, ele... Não que morar com a mãe seja problema, mas assim, morei com a minha há muito tempo, com meus pais há muito tempo. Mas o cara, você vê assim, não tá dando nada certo na vida dele, o cara não consegue... Só entender, o que vai fazer o Adolfo é o Oliver Masucci. Meu, esse cara, ele dá um show no papel, o jeito como ele fica, o jeito como ele olha para as pessoas. Só o único problema é que esse cara, ele é muito grandão, e o Adolfo, ele era menorzinho, né? Então você tem esse problema aí. Você vai ter o Fabian Bush, que é é doido, porque todos os personagens são eles na vida real. Então o Fabian Bush, ele faz o papel do Fabian Bush, o Christopher Maria Hearst vai fazer, menos o Oliver ali, né? Mas muitos deles vão fazer quem eles são na vida real. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a participar... Os caras vão fazer um vídeo com ele, vão começar a tratá-lo como um personagem engraçado. Levar em programas de televisão onde ele vai falar as coisas dele e todo mundo vai normalizar e vai achar engraçadinho no começo. E ele começa a ganhar fama, ele começa a ganhar corpo. Que medo, hein? Nossa, será que isso aconteceu com a gente há pouco tempo? Então, mais ou menos isso. E ele começa a falar as coisas dele, como que ele pensa, como que a Alemanha tá. E é doido, porque muitas das cenas, elas são reais. Como assim são reais? Você vai perceber que eles tiraram o rosto da pessoa. Então você vê que quando ele tá... Então ele começa a sair pela Europa, eles vão fazendo aí começa a virar um road movie, né? Porque é a viagem deles pela Europa. E ele começa a ficar famoso, ele começa a viralizar na internet, ele começa a participar de programas de televisão. Assiste lá que você vai entender como é que vai acontecer o processo. Mas qual que é a doideira desse filme? Parte dele foi gravado durante a Euro
né? Que a Alemanha estava participando. E não só a Euro, mas ele começa a fazer o rolê pela Europa. Então, eles gravavam, eles punham o Oliver Masucci vestido de Adolfo, com aquela roupa dele, com todo o chapéu, com o cap e tudo mais, com o bigode, e a galera começa a chegar perto dele, querer tirar foto, querer tirar selfie, fazer saudação com a mão, né, dar uma... igual o cara da Jovem Pan lá. Então, assim, você começa a perceber que as pessoas começam a achar aquilo legal de verdade. Não é só o que está acontecendo. Porque a grande sacada do filme, em relação ao livro, é que quando eles saem para a rua e começam a vivenciar aquilo que o livro fala, aquilo começa a acontecer de verdade. Muita gente quer tirar foto, quer tirar selfie. E assim, a filmagem ela é orgânica. Você vê que tipo eles tiraram o rosto das pessoas porque as pessoas nem sabiam que estavam sendo filmadas pro filme. Você entendeu? Que estavam participando do filme. Ou que não gostariam de aparecer fazendo aquilo que elas fizeram. E aí você vê gente falando, não, você tá certo, você tem que voltar. Ele vai ele vai até o partido alemão, né? Trabalhador dele. E ele começa a falar, vocês perderam o rumo. Então é muito doido que você vê que tem uma galera assim, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo assim? E tem um momento, né? Você lembrar que o Adolfo ele era artista, ele era pintor, e eles estão. O carinha pega $200, 200 euros emprestado da mãe dele e vai viajando pela Alemanha levando o cara, assim. E aí chega um momento assim que o Adolfo ele vai olhar, né? Ele fala assim, nós não temos mais dinheiro. Ele fala assim, eu sou desenhista. E aí ele senta em praças da Alemanha, no interior, assim, e começa a fazer uns retratos tudo zoados, assim, da galera, assim. Mas a galera vai e paga, ele começa a ganhar uma grana. E aí chega um senhor, assim, e ele olha, e isso é real, ele olha, ele autorizou a imagem dele, ele fala assim, gente, tem um cara vestido assim, aqui na Alemanha, fazendo retrato das pessoas, e vocês estão achando isso legal. Isso não tá certo, isso não pode acontecer. É muito doida essa discussão que você vai ter dentro da Alemanha do resquício que ficou, de uma coisa inadmissível assim, né? E aí ele começa a fazer mais sucesso. Aí tem uma coisa muito doida no filme, né, do livro, é como a internet vai fazendo com que ele vá virando uma figura popular. As pessoas começam... A cena quando ele aparece a primeira vez no programa de televisão, que ele fica parado só olhando para as pessoas assim, ó, e aí ele fala assim, eu só deixo minha presença e eu só fico em silêncio, esperando as pessoas ficarem em silêncio até eu poder dar a palavra. E aí você vai ver aquela mítica da retórica, né, que o Adolfo tinha, assim, é muito doido, esse filme, ele é muito engraçado, mas quando você termina o filme, porque aí, o que acontece? A reflexão do filme é a seguinte, se ele voltasse hoje, ou como voltou hoje o movimento que ele representa, por que as pessoas entram nessa? É muito doido, foi o que a gente falou da pandemia. Meu, como é que a gente olhava e falava, como que a pessoa no Walking Dead morre com zumbi? Como é que as pessoas na peste negra acreditavam em certas coisas? A gente viu que o ser humano repete padrões horrorosos, né? E ali a proposta do padrão que ele tá colocando, mas acima de tudo, a mítica da figura, né? Então ele começa a ficar famoso. Tem um momento, ele assim, eu adoro cachorro, não sei o que, né? Porque o Adolfo adorava os pastores alemães dele e tal, né? Ele era fissurado em cachorro. E aí tem uma cena lá que ele vai num canil e o cachorrinho começa a morder o pé dele. Ele, que bonitinho, aí o cachorro começa a encher o saco dele, ele tira a pistola e pé! E aí essa imagem vaza, aí tem a cultura do cancelamento dele. Isso que nós estamos falando do filme de 2015, que ele vai trazer de novo uma coisa que ficou muito forte, principalmente antes e pós da pandemia, assim. Aí a galera, não, mas ele começa a ver o outro lado. Então, assim, o passapano, meu, é muito doido. O modo como ele vai discutir a mídia, o modo como ele vai discutir essa figura e como nós não aprendemos nada com a nossa história. E aí você vai perceber que ele está gravando um filme da história dele.
E esse cara que descobriu o Adolfo, o Fabian Bush, ele vai tentar cometer um atentado, porque ele descobre, meu, tem uma cena que ele tá namorando com a... Ele começa a namorar... Porque aí ele começa a se dar bem na emissora e tal, e ele começa a namorar com a moça da emissora. E ele leva o Adolfo para jantar na casa dessa... Da avó dessa moça aí. E a avó dela é judia, ela esteve num campo. E aí ela olha assim e fala assim, não, esse cara eu não vou aceitar na minha casa, não. Então tem algumas pessoas que começam a fazer essa referência da realidade, assim, mas que vira uma febre, ele vira uma figura extremamente carismática e as pessoas começam a entrar na dele de novo. E é doido, no final do filme, quando você resolve ali, que aparece, ele fala assim, o pior é que eles, hoje, aí o Adolfo fala, né? Ele vai passando assim num carro aberto e vai dando tchau para as pessoas. Tem gente que vai mandando ele se ferrar, porque você vai tendo as reações mistas. E aí é o que eu falei, são aquelas imagens da vida real. E aí ele passando, gente fazendo saudação para ele, aquela saudação lá para ele, né? E o que acontece? Aí é uma digressão dele. Ele olha e fala assim: os tempos de hoje são muito mais propícios do que de 1940, 1930, para que eu venha e me insira entre vocês e faça tudo que eu quis fazer, tudo de novo. E ele não está errado, porque isso está acontecendo. Você tem uma cultura do ódio, uma cultura da intolerância, um pensamento que voltou mais forte do que nunca. E só falta ele de volta, né? Muito doido, muito interessante, é um filme que vale a pena dar uma olhada. O livro também é muito legal, dar uma olhadinha nos dois. Então eu recomendo, ele está de volta, vai ter aqui no comentário a versão dublada dele, que foi a que eu achei aqui, porque a versão original em alemão, infelizmente, eu só sei falar do Hass mit Afar. Vamos ao poema então. Que é entre o eu e o ele, que é a imagem que a gente constrói de saber quem a gente é de verdade e a imagem que se constrói entre os outros, e como que a gente às vezes se perde no meio desse papel. Em homenagem ao Son of Sam, né, a Daughter of Sam, a Pantera Anubis, que é a nossa filhota aí, grandona, gigantona, tá dando show agora, porque a gente não tem campainha aqui em casa. Por que a gente não tem campainha aqui em casa? Porque a Pantera, se colar alguém no portão, é esse rolê. Ou se passar alguém meio estranho assim, ficar meio parado por aqui, é isso que vocês estão ouvindo no fundo aí. Vamos lá. Entre o eu e o ele. Há dois seres em que desvelamos o nosso drama existencial, na cômica tragédia da vida. Essas pessoas vivem o mesmo papel nos espectadores, a nós também coadjuvantes, assim como somos para eles, onde temos que nos dividir entre quem sabemos ser e quem desejamos que os outros vejam e talvez acreditem sermos. Que a gente vende um personagem para as pessoas, e esse personagem, ele fala com as pessoas. É o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? Eu não sou só esse professor Roder, ou Didião, ou sei lá, o Luiz, que as pessoas... Eu sou a pessoa que eu sei que eu sou, mas o que as pessoas pensam que eu seja é muito diferente, elas constroem, e às vezes a gente usa um pouco isso em cima dessa questão. E esse filme vai trabalhar muito disso, como que o símbolo do que aquela pessoa representa vai mexer com o inconsciente coletivo das outras pessoas. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí, você já leu o livro, já viu o filme? O que você acha? Esqueci de falar alguma coisa? Esse é um filme que no final, assim, ele dá esse tom melancólico, que você começa a ver as pessoas de verdade reagindo positivamente a ele e falando, pode voltar que a gente tá aqui te esperando. Não pode não, mano. Tem coisa que a gente tem que aprender com a história da humanidade, das coisas que a gente fez errado, mesmo que seja nos últimos 4 anos. Beleza? Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.